Olá, pessoal. Agora são 10 horas e 10 minutos do dia 8 de 5 de 2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria comentar um pouco sobre a polêmica envolvendo as declarações da Regina Duarte. Só que eu vou dar uma mudança aqui de rumo e eu vou colocar na descrição aqui do vídeo o link para os tweets em que há excertos desse vídeo. Geralmente que eu retuitei, que são as partes mais bizarras, mais abjetas. E também eu vou colocar um link para o tweet onde eu havia comentado um dia antes por que ela iria baixar o nível da conversa. Porque a psicologia do peão prevê isso, tá? Todo ambiente de degradação humana, e uma seita, né, ela é assim, né? E este um governo de seita, todo ambiente de degradação humana precisa que as pessoas sejam humilhadas em público, como ela foi extremamente humilhada. Eu vou colocar também o link para o vídeo em que eu faço o comentário da humilhação dela naquela reunião com o Sérgio Camargo. O Bolsonaro a colocou para fazer uma reunião, ela com o subordinado, ou seja, é humilhação total, tirou toda a autoridade dela, ela está moralmente degradada, ela foi exposta em público, ela foi ridicularizada em público. Então, o que resta para uma pessoa assim? É agir feito um monstro, de uma forma mais perversa possível, para poder, então, servir como prova de lealdade para essas maltas de selvagens, que vão exigir isso aí. Essa é a lógica da prova de lealdade, né? E ela vai ficando cada vez mais vulnerável, né, lá dentro do grupo, e se ela não dessas baixarias aí, ela vai ser expurgada. Isso simples assim, não tem moral, não existem padrões morais, né? Mas existe um outro problema aí, que esse tipo de populismo escroto feito por essa turma aí, usa essas polêmicas para omitir o verdadeiro problema. Você vê que a Jean Duarte faz parte de uma pauta moral. Então eles sempre levantam alguma polêmica, eles vão falar alguma coisa polêmica para omitir o real problema, né? Claro que ela não pode ser moralmente perdoada pelo que faz, né? Tivemos elogio à ditadura, tivemos desprezo pela vida humana, declarações extremamente arrogantes, e ela tem que ser questionada moralmente por isso. Só que nesta sexta-feira, o que nós temos de temas? Esse não é o tema. Não, temas são, por exemplo, a questão da PF no Rio de Janeiro. Hoje existe uma matéria da Cruzoé, que foi publicada hoje, que eu recomendo que vocês acessem, também eu vou colocar aqui na descrição. Esta matéria da Cruzoé fala que tem coisas extremamente graves, declarações do Sérgio Moro, tá, que ele mencionou, que vale a pena vocês prestarem atenção, mostrando a gravidade da coisa. Então isso aí vai dar muita merda. Então esse é um tema aí que é muito mais importante do que a baixaria feita pela Regina Duarte na entrevista à CNN Brasil. Tá? Nós temos também a questão da entrega da gravação. Hoje é o dia de entregar a gravação daquela reunião ministerial, conforme apontada por Sérgio Moro, para saber o que é que estava acontecendo ali dentro. Já teve muito esperneio. Primeiro, a AGU não queria que a gravação fosse entregue. Depois, não, entrega editada. Não. Isso já assim, olha, eu não vou entrar no mérito legal, mas tem muita argumentação falando nesse sentido de que isso já configura obstrução de justiça. Esse é um tema muito importante. Esse é um tema muito importante. Veja, isso é um tema imediato. Aí pode estar sendo discutido, né, o destino da nossa democracia, esse nível de aparelhamento. Se isso aí, né, do jeito tiver provas, né, confirmando isso é nível chavismo, estágios iniciais de um chavismo de direita, né? Vale tudo, o Estado pertence a uma pessoa, então esquece, né, qualquer princípio, né, liberal em termos de liberalismo político, né?
Então, isso aí é extremamente importante. Esse é um segundo ponto, então, né? E um terceiro, né? Tá, e a entrega dos exames também? Cadê? Cadê os exames? Porque se esses exames. Não interessa, a primeira coisa, tá? Dane-se o resultado dos exames. Tá? Primeiro, entregou, né? Se o sujeito ele entregar o exame, né, for negativo, nunca teve, então ele ainda está agindo de uma maneira extremamente irresponsável ao fazer essas aparições públicas, né, descumprir a regulamentação. Agora, se o exame for positivo, aí é muito mais grave, né? Agora, ter omitido o exame é o problema. Então entrega essa porcaria. Outros líderes do mundo fizeram. Por que ele não faz? Nós sabemos por que ele não faz, né? Porque todo líder desse tipo, né, todo grupo sectário, e esse é um governo sectário, precisa impor aos outros a noção de que tem direitos especiais. Então, por que tem que aplicar a ele uma regra que existe para as outras pessoas? Então, falamos do terceiro ponto. E o quarto? A altíssima taxa de mortalidade nessa pandemia. Foram 3 dias seguidos em que a contabilização bateu 600 pessoas. Um dia foi 600, no dia seguinte 614 e ontem 610. Vai ficar por isso mesmo? É isso mesmo? Não teve um plano centralizado para conter a pandemia, e aí o presidente optou por ficar gerando discursos pró-ruptura, enquanto os governadores trabalhavam. Aliás, os governadores fizeram um trabalho decepcionante em expor isso aí tudo. Ele não se colocou o dedo na cara, né? E aí? Eu sei que esse culto da morte que existe aqui no Brasil, ele quer, né, tirar a sensibilidade das pessoas. É por isso que eles precisam agir de maneira arrogante. Por isso que até a Regina Duarte, ela foi pedante, ela não morre pessoas todos os dias quando foi perguntado de morte da ditadura. Então, esse tipo de banalização ele é usada para tirar a sensibilidade das pessoas e nós não podemos deixar isso acontecer. Aí você pode, a dica, né? Não deixar, não cair nesse jogo de distração de usar a declaração da Regina Duarte para omitir essas 4 agendas mais importantes para esta sexta-feira. Sempre tem alguma, né? Mas nesse momento são essas aqui, ó. O aparelhamento no Rio de Janeiro, a entrega da gravação, a entrega dos exames, né? E essa altíssima taxa de mortalidade na pandemia. Esses são os assuntos. Não caia no truque, entendeu? Aí você pode, se você quiser, falar assim: a que papel se presta a ser Regina Duarte de fazer jogo de distração no momento que nós temos temas como esses, e um desses temas é a altíssima taxa de mortalidade na pandemia. Aí você conecta o discurso dela à atitude baixa de servir como distração. Ah, mas não foi a intenção dela. Não interessa. Não interessa. O sonso, aquele que se faz disso, sabe? Ai, ai, não sei o quê. Ai, falaram do Pum e não sei o quê. Você vai ver aqui nos tweets aqui, esses exemplos, sabe? Sabe, mistura de discurso tosco, capitulação, puxou saco de olavista, assim, foi nojento, assim, sabe, nojento, é a degradação humana, é a psicologia do peão. Agora, fazer esse circo, esse teatro, e servir ainda como fachada, né, como jogo de distração em um momento crítico desse, aumenta a gravidade, então, do discurso imoral da Regina Duarte. É imoral isso aí. É a depravação humana em extrato puro. Mas sempre conectar esta atitude depravada como forma de distração de assuntos realmente críticos, os mais críticos. Ela ser linchada, humilhada, olha, é o que você merece. Assim, ninguém aqui, tá? Pelo menos no meu caso, pelas várias pessoas que eu conversei, sabe que os linchamentos que os olavistas estão fazendo com você é o que você merece. Você se juntou, você entendeu? Você se juntou a um governo e esse governo agora estão te humilhando em público para que você se degrade. Agora, o que a gente precisa é nos preparar para que não deixar que a monstruosidade que tende a vir, né? Porque o comportamento tende a ser monstruoso por pessoas que se submetem a isso.
não atinge as pessoas civilizadas do lado de fora. E que seus jogos de distração não atrapalhem as pessoas das verdadeiras questões. Então não caia no truque, né, nos baits. A que ponto, né, que a Regina Duarte chega, né? Ficar servindo como distração, cirquinho, teatrinho, né? No momento que pessoas estão morrendo, né? Por Covid. É o final, olha, é o fim de linha mesmo, né? A morte da moralidade ali naquela turma de governo, e a Regina Duarte é só isso mesmo. Sujo até o limite, né? É vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso. Beleza, gente, cuidado, não caia nos jogos de distração. O que ela fez, né, o teatrinho ontem na CNN, é ainda mais imoral por servir de distração. E importante, não se esquecer, apontar o que é que ela está servindo. Por que é tão importante que pessoas como ela saiam para dar discursos assim, né? Não interessa, viu, de novo, viu, Regina Duarte, se você tem intenção ou se estão te usando. Não interessa. Sinceramente, já não interessa. Tá? Interessa é a moralidade do que você faz. Né? E o arrogante, então, se você não sabia que servia para isso, a sua arrogância de não saber, tá? Que a sua postura foi arrogante, torna tudo ainda mais imoral, tá? Não tem jeito. Com intenção ou não, não tem desculpa porque você fez, não, tá? Moralmente, tá? Moralmente. É um debate moral. Tá bom? E não caiam no truque, por favor. Né? A gente já tá deixando muito teatro, tá? É muito teatrinho, né? Enquanto o autoritarismo avança. É preciso ser mais atencioso, tá? Não cair. É um populismo escroto, como eu falei, e por ser populismo escroto, ele pode se tornar previsível. É extremamente previsível. Então não caiam nesse tipo de truque. Ai, Regina Duarte. Que ponto, hein? Agora virou o quê? Distração para o autoritário. Valeu, gente. Um abraço.